Mas que belo dia pra falar de uma boa história vampiresca, hein? Aí você me pergunta nesse momento, mas Aline, tem uma boa história de vampiros em pleno 2022? Sim, meus queridos, a Entrevista com o Vampiro, a série, finalmente já está entre nós e, meu Deus do céu, as minhas expectativas estavam no alto, porque assim, é uma das minhas histórias vampirescas favoritas e já posso adiantar pra vocês aqui no começo do vídeo que todas, mas todas as minhas expectativas foram atendidas e eu tô muito feliz. Então no vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês as minhas primeiras impressões sobre essa série, sem spoiler, com um spoiler de leve aqui. Quem já tá mais familiarizado com a história não vai sentir nenhuma diferença aí em relação a spoiler. Mas antes da gente começar a falar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque eu tô sempre aqui tentando deixar você aí, você mesmo, por dentro do universo dos seriadores. Sem mais enrolação, bora falar sobre Entrevista com o Vampiro, a série. Bom, antes de mais nada, preciso deixar muito claro pra vocês que até o momento que estou gravando este vídeo em questão, eu assisti apenas os 2 primeiros episódios, então exatamente por isso que é apenas a minha primeira impressão dessa série, que já foi muito positivo. Bom, pra você que não tá familiarizado com a história ou nunca ouviu falar, Entrevista com o Vampiro é um livro de 1976, escrito pela Anne Rice. Sim, senhor, é uma história já muito antiga. E não é a primeira vez que essa história é adaptada, não. Afinal de contas, em 94, nós tivemos um filme de Entrevista com o Vampiro que foi protagonizado pelo Brad Pitt e pelo Tom Cruise, que faz aí os 2 vampiros principais. E, meu Deus do céu, eles estão maravilhosos. Claro que a gente também tem a Kirsten Dunst, quando ela era ainda uma criancinha que faz uma vampirinha muito doida. Esse filme é simplesmente magnífico, é sensacional. Se você nunca assistiu, cara, tá disponível na HBO Max, então corre lá pra assistir. Mas tá, pra você que já assistiu o filme, eu preciso que você coloque uma coisa na sua cabeça. Essa nova série, ela é uma adaptação dos livros de 76, assim como o filme também era. Então, eu já tô falando isso pra não rolar comparações do filme pra série. É evidente que mudanças vão acontecer, até mesmo mudanças do livro. Afinal, estamos falando de uma história de 76 e a gente tá em 2022, então é muito óbvio que eles vão trazer sim algumas modificações, até mesmo para se encaixar melhor em uma produção audiovisual, ainda mais uma série que tem vários episódios, então tem que fazer a história mais desenvolvida, tem todo esse questionamento e tal. Então vamos parar de comparar e vamos tentar assistir aí como uma obra completamente separada. Eu nem tinha gravado vídeo ainda sobre essa série, só postei no meu Instagram que eu tava assistindo e eu já recebi um monte de gente falando que a série estava copiando o filme. Não tem como a série estar copiando um filme que é adaptado do mesmo livro que ela também é, né, gente? Então vamos pensar antes de falar essas coisas. Recado dado, mas do que se trata a história de Entrevista com o Vampiro, então? Na história vamos acompanhar literalmente uma entrevista com um vampiro. O Louis, ele foi transformado em vampiro já há muitos anos, então ele vai contando aí para um jornalista toda a sua trajetória até chegar neste momento. Então a gente vai acompanhando meio que em flashbacks conforme ele vai contando aí toda a sua história nessa entrevista. A gente vai acompanhando ele humano e depois ele sendo transformado pelo Lestat, toda a conexão e história bizarra que esses dois têm, até mesmo o envolvimento da Cláudia, que é uma personagem que vai entrar um pouquinho mais pra frente. E aí eles viram meio que uma família, né? Bem tóxica e bem problemática, mas vira uma família que é o Lestat, o Louis e também a Cláudia. Essa é a história central, mas a série ela vai trabalhar as situações de uma maneira um pouquinho diferente, porque eles acabam trazendo um pouquinho mais de modernidade para a história, ainda mais falando sobre o futuro do Louis. Na história da série, na verdade, a gente vai acompanhar alguns anos depois que o Louis deu a entrevista para esse jornalista. Então, esse jornalista, ele tá bem mais velho agora, ele já conhece a história, ele já está familiarizado com a história. O próprio jornalista até mesmo questiona o Louis porque ele quer contar
contar essa história mais uma vez, né? Ele até fala, por que que você me chamou depois de tantos anos? Da última vez que a gente conversou, a coisa não acabou de uma maneira muito legal, né? O que mudou? Então o Louis, ele acaba até falando que o mundo mudou, o mundo tá mais moderno, ele também mudou bastante, né? Inclusive, nós temos aí a história se passando em 2022. Então os personagens citam até mesmo a pandemia, pra vocês terem uma noção. Então Louis, ele promete que dessa vez vai ser diferente a história, porque ele vai se abrir mais, ele vai contar assim 100% da verdade, tá, galera? Bom, e aqui na série a gente já tem uma grande diferença, afinal de contas o Louis, ele é um personagem negro, coisa que foi um questionamento aí pra produção no começo, teve toda uma questão com a galera quando descobriu que o personagem seria negro, uma pegada bem A Pequena Sereia, que a gente já acompanhou muito bem nos últimos dias, né? Mas eu preciso dizer a vocês que o ator Jacob Anderson, ele tá simplesmente incrível no papel de Louis, e eu tô muito feliz de ver, né, um personagem negro sendo um vampiro, entendeu? Mostrando aí todas as suas trajetórias e dificuldades que ele sofria ali naquela época, porque quando a gente fala de um vampiro, a gente imagina um vampiro já como Lestat mesmo, né? Loiro, olho assim, né, coisado, todo branco, uma coisa meio Drácula, capa, não sei o que, esse tipo de coisa. Então, ao mesmo tempo que o Jacob Anderson, ele trouxe uma vibe diferente do Louis, né, ele, na verdade, manteve a essência do personagem. Quando eu olho pra ele, eu vejo 100% do Louis ali, né? A gente vê as suas fraquezas, a gente vê seus questionamentos, a gente vê toda a sua história, assim, então não faz diferença o homem ser negro ou não. Ai, gente, que frescura isso, né? Eu já fico irritada. Eu, particularmente, nunca acompanhei muitos trabalhos do ator, não, mas eu fico muito feliz de ver ele nesse papel de verdade. Eu, obviamente, assim como muitos de vocês, acompanhava ele ali em Game of Thrones, e uma coisa que a gente sabe é que o cara sabe atuar muito bem, então ele tem um papel de destaque aí como protagonista nessa nova série de vampiros, e ele é simplesmente maravilhoso, estou apaixonada, tá? Então, como eu disse pra vocês, nós vamos acompanhando o Louis em 1910, e a gente vai acompanhando aí as suas dificuldades por ser um homem negro naquela época. E ele até fala que o único lugar que ele conseguia fazer negócios e se dar bem e fazer negócio de uma maneira bacana, eu acho que não é essa palavra bacana no caso, afinal de contas o Louis, ele é um cafetão, mas enfim, o único lugar que ele conseguia fazer isso era em um bairro de New Orleans, que com certeza você que assistiu The Originals, você vai lembrar. Ele consegue fazer negócios então nesse lugar chamado Storeville em New Orleans. Lá é um lugar onde tem muita bebida, muita gente que não presta, muita prostituição. No decorrer do primeiro episódio, então, a gente tem todo um desenvolvimento sobre a história dos personagens, entendendo melhor as suas fraquezas e por que eles vão chegar em determinado ponto até o final do primeiro episódio. É claro que a gente tem um destaque maior, assim, no Louis, né, que pra mim, obviamente, é o protagonista, sim, dessa história, apesar de ter todo o envolvimento ali com o Lestat. Então a gente vai acompanhando essa aproximação dos dois. O Louis, ele até fala que ele nunca tinha se permitido, né, ser próximo de uma pessoa, ainda mais de um homem. E sim, o Louis é gay, e tem essa questão também aí no primeiro episódio, tem esse questionamento do personagem sobre a sua sexualidade, que é quando ele começa a se descobrir mais. Eu acho até muito interessante a gente citar o fato, né, de tem um momento específico que o Louis, ele fala que nesse lugar específico em New Orleans tinha de tudo, galera, podia de tudo, bebê, prostituição, traição, mas ele ser um cara negro abertamente gay, aí já era demais pra eles, entendeu? Aí já não dava. Então ele tem esse questionamento sobre a sua sexualidade também. E aí é muito louco, porque o Lestat, ele sempre usou essas vulnerabilidades do Louis. Ele acaba até falando, né, que ele estava sendo caçado por um vampiro sem perceber que ele estava sendo caçado, porque o Lestat, ele vai chegando aos pouquinhos, se fazendo de amigo, consegue manipular, consegue entrar na mente dele, e ele começa a ficar curioso a respeito desse cara, tipo, como que ele consegue fazer isso? E aos pouquinhos ele vai se sentindo meio que conectado, de fato, ao Lestat, até chegar esse ponto no final aí, né? O Lestat, ele usa até mesmo toda a conexão que o Louis tem com a sua família, que é muito importante pra ele, a questão do irmão, e aí a partir do momento que o Louis, ele perde meio que tudo na sua vida, ele começa a se questionar sobre os seus atos. Ele chega até ali na igreja a pedir desculpas, se confessar, fala que deitou com homens, começa a sentir mal, fala que deitou com o diabo, que era o Lestat. E aí
a gente já tem uma cena bem sangrenta do Lestat chegando e usando isso contra o Louis, que nesse momento ele já quer morrer, ele já não quer mais saber da vida dele, ele tá muito mal. E aí a gente tem essa transformação em vampiro, o que não é um spoiler, tá, galera? Porque o fato do Louis se transformar em um vampiro é, na verdade, a história principal, entende? Então a gente vai vendo após disso ele se adaptando como vampiro e todos os questionamentos dele sendo um vampiro também. Então é muito legal essa construção da série, como eles conseguem desenvolver bem essa história do Louis, né? A gente tem episódio de mais de 1 hora de duração e eu não me senti cansada em momento nenhum. A história me prendeu, assim, 100%. É muito gostoso você assistir uma história de vampiro realmente boa, que tem essa vibe vampiresca, que tem essa coisa que te deixa tenso, que tem realmente vampiro tomando sangue, que tem vampiro manipulador que transforma as pessoas em vampiros também. Então é simplesmente uma história magnífica e com a série eu acho que eles conseguiram trazer todas essas emoções, assim, sei lá, cara, eu tô muito feliz de ter assistido essa série, porque eu sou uma pessoa fácil pra gostar de séries, eu já falei isso pra vocês em alguns momentos, né? Pra uma série não me conquistar, ela tem que ser muito ruim mesmo. Porém, quando se trata de histórias de vampiro, eu confesso que eu sou chata. Mano, mas eu sou chata pra caramba. Uma história de vampiro, pra me conquistar, ela tem que ser boa pra cacete. Entrevista com Vampiro veio no momento certo, porque fazia muito tempo que eu não assistia uma história que me empolgava tanto assim. É claro que a gente tem a Academia de Vampiros, que lançou recentemente, que não é ruim, tá? Eu tô achando legalzinha de acompanhar, mas Entrevista com Vampiro, eu tava sentindo que eu tava assistindo, assim, os filmes de vampiro que eu costumava assistir antigamente, sabe? Então, foi muito gostoso esses 2 primeiros episódios. E também gostaria de dizer que o elenco foi muito bem escolhido nessa situação. O Louis, como o Jacob Anderson, tá maravilhoso, como eu já falei, mas o Lestat, ele é vivido pelo ator Sam Reed, que eu não conhecia, mas eu acho que ele também combinou muito. Ele consegue trazer essa vibe mesmo do Lestat, essa coisa da gente não confiar nele, dessa cara de homem manipulador. E eu acho que os dois têm muita química em cena, assim, e é uma das coisas que chama bastante atenção. E olha, vou dizer pra vocês, eu aposto que essa história ainda vai dar o que falar e que vai ser um universo vampiresco muito bem construído, caso as empresas queiram investir, né? Afinal de contas, eu já falei aqui pra vocês, mas pra quem não sabia, As Bruxas Mayfair também vai ganhar série. Pra quem não sabe, As Bruxas Mayfair se passa no mesmo universo de Entrevista com Vampiro. Gente, presta atenção. A série ainda não tem data específica de lançamento. Até o momento que eu gravo esse vídeo, a gente não tem muitas informações ainda, mas a gente já sabe que a protagonista será a atriz Alexandra Daddario. E eu amo essa mulher. Eu acho que ela vai combinar muito e eu tô muito ansiosa. Bom, mas apesar de serem séries completamente distintas, tá? Diferentes, não é spin-off, nem nada do gênero, tá? Tipo, uma história não depende da outra pra acontecer, mas a produção de As Bruxas Mayfair já informou que sim, nós teremos referências à Entrevista com Vampiro na série. Ou seja, com isso eu vou me iludir sim que em algum momento a gente pode ter um crossover entre as duas séries. Eu já tô surtando. Mano, um crossover tipo o Arrowverse, porém vampiresco agora. Então, eu queria muito que as empresas investissem mais em histórias vampirescas, que são muito boas. Eu acho que, assim, Entrevista com Vampiro veio como prova de que dá pra fazer uma boa história de vampiro, sabe? Muito bem construída, cara. Uma das coisas que eu falo pra vocês já há bastante tempo aqui no canal é que hoje em dia ninguém mais sabe fazer histórias de vampiro, né? Porque todo filme de vampiro que sai é ruim. Toda série de vampiro que sai também é ruim. Então, eu acho que eu gostei mais dessa série do que eu deveria, justamente porque eu tava carente de uma boa história vampiresca. E claro que nós aqui, fãs de séries sobrenaturais, a gente tá muito bem alimentado nos próximos meses, porque a gente teve a Academia de Vampiros, que legalzinha, dá pra assistir, não é ruim não, tá bom? É boa, tô gostando. A gente tem Entrevista com Vampiro, que é simplesmente magnífica, só que, claro que a série pode ficar ruim em algum momento, não vou negar, né, porque a minha opinião se baseia nos 2 primeiros episódios, então tudo pode acontecer. A gente tem The Winchesters, que é uma série no mesmo universo de Supernatural também, que tá chegando o lançamento, e obviamente que a gente vai falar aqui no canal. Tem até mesmo ano que vem a série de lobisomem Wolfpack, que é uma série do mesmo criador de Teen Wolf. Então, mano, você que gosta de série sobrenatural, assim como eu, nossa, a gente tá
finalmente vencendo, é isso mesmo, tô muito feliz. E obviamente que a gente vai falar sobre todas essas séries que eu tô comentando com vocês aqui no canal. E eu tô muito empolgada porque eu gosto muito desse universo. Então se você ainda não assistiu Entrevista com o Vampiro, cara, corre que vale a pena. Sério, vale muito a pena. Porém, eu tenho uma péssima notícia, né? Sempre no final do vídeo eu venho com uma péssima notícia. Por quê? A série ainda não chegou no Brasil. Então, né, a gente assiste por mês. Nem preciso falar muita coisa. Dá um Google, o que você acha? Fazer o quê, né, galera? A série tá sendo exibida semanalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente ainda não tem uma previsão sobre onde vai chegar, qual streaming vai chegar, mas eu espero que chegue logo, né? Pelo amor de Deus, gente, que isso? Tanta série boa. E os brasileiros não compram aí os direitos pra poder exibir pra gente também. Que é isso, galera? Mas, obviamente, que essa não é a última vez que a gente vai falar de Entrevista com o Vampiro por aqui. Então, quando a série também chegar no Brasil, eu aviso vocês, eu aviso nas minhas redes sociais. Então já corre pra me seguir lá. Tô no senhor TikTok todo dia, levo várias informações pra vocês lá, então vai me seguir. E euzinha, vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho que é muito importante, e o like também é muito importante pra esse vídeo chegar a outras pessoas também, fãs de histórias vampirescas. Enfim, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!